Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma parábola. Hoje a gente vai trazer a parábola de Jesus, a parábola do trigo e o joio. E primeiro a gente vai estar orando, entregando as nossas vidas ao Senhor, entregando o ministério infantil nas mãos do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho Jesus, Papai, obrigado por mais uma vez, Senhor, nós estamos diante da Tua presença, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha, Papai, ao nosso encontro neste momento, que o Senhor venha abençoar, Papai, o ministério infantil, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Papai, cada criancinha, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, Papai, nos abençoe, Senhor, abençoe a Tia, Papai, dê sabedoria, Papai, discernimento, conhecimento, Papai, da Tua palavra, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, Papai, que o Senhor venha nos preparar, Senhor, que o Senhor venha nos capacitar, Papai, cada vez mais diante da Tua presença, Senhor, para nos dê força, Senhor, para que nós viemos, Papai, seguir a caminhada contigo, Espírito Santo de Deus. Abençoe, Papai, as nossas vidas, abençoe, Senhor, a escolinha bíblica, Papai, em nome do Teu Filho Jesus, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha abençoar a escolinha bíblica, abençoe cada criancinha, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Glórias a Deus. E vamos. Semana passada a gente falou sobre o semeador, que aquela semente ela foi semeada e a semente era semeada no nosso coração, que a semente representava a palavra de Deus, né? E quando a semente era caída numa boa terra, então nós vamos dar bom fruto. Quando a palavra de Deus ela entra no nosso coração e nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, então nós vamos dar bons frutos diante da presença do Senhor. E hoje a gente vai falar sobre o trigo e o joio, e vai continuar falando sobre as parábolas, né? Neste dia. Então vamos lá para o trigo e o joio. Vamos lá para mais uma linda história, para mais uma parábola que Jesus nos contou. Essa palavra está em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24. Acompanha aí até o versículo 30. Esta parábola é sobre duas coisas. Essas duas plantas são o trigo e o joio. Eu não consigo reconhecer qual dessas duas plantas é o joio e qual é o trigo. Para mim, eles são praticamente iguais. Você sabia que o joio e o trigo é comparado como se fosse eu e você? Isso mesmo, dentro da igreja. Tem pessoas que são joio, tem pessoas que são trigo. Mas vamos lá para a nossa história? Essa história começa assim. Um homem que tinha um campo, uma linda plantação. Ele saiu, sabe fazer o que? A semear. Mas as suas sementes eram semente muito boa. Então, os seus trabalhadores, os seus servos, foram dormir, foram descansar. Ninguém ficou cuidando daquela plantação. Ninguém ficou cuidando daquela semente boa. Ninguém ficou vigiando aquele solo, aquela terra, aquele campo. Então, sabe o que aconteceu? Nós conseguimos imaginar uma coisa muito triste. Enquanto eles dormiam, pararam de trabalhar, não estavam vigiando, algo terrível aconteceu. Sabe o que? O inimigo, ele foi lá naquela plantação e sabe o que ele fez? Ele também tinha algumas sementes para plantar, então ele também semeou naquele sol. Só que infelizmente aquela semente não era uma semente boa, não era boa igual a daquele homem, era uma semente ruim. Mas ninguém estava lá vigiando, vigilante, cuidando daquela terra. Estava toda dormindo, estava descansando. Em vez de estar trabalhando, e sabe o que aconteceu? Aquelas duas sementes, o joio e o trigo, elas germinaram e cresceram. E você sabe o que aconteceu com essas duas plantas? Elas criaram raízes. Você lembra
história da semana passada, aquela história no solo fértil, as plantas e as sementes plantavam, elas criavam raiz, elas fortaleciam. E essas duas começavam, como estavam no sol, elas criaram raiz. E sabe o que essas raízes começaram a fazer? Elas começaram a brigar entre elas. Sim, isso mesmo, elas começaram a brigar. Sabe por que elas brigavam? Porque da terra é que vem os nutrientes, os minerais, vem o alimento para a planta crescer. E as duas competiam por causa daquele nutriente, por causa daquele alimento. Mas isso foi muito bom para o trigo. Sabe por quê? Porque como ele tinha que buscar mais alimento, mais nutriente, isso fortalecia ele para ele crescer e dar bons frutos. Mas voltando lá para aqueles trabalhadores que dormiram, quando deveria estar trabalhando, eles, como já era acostumado a plantar, eles observaram, olharam para aquela plantação e viram que algo estava errado, algo não estava certo não. Vocês, olhando junto comigo, tem algo aqui que está errado? Não sei não, viu? Eles foram até aquele homem, o homem que plantou a semente boa, pai de família. Chegaram lá e perguntaram para ele o que havia acontecido, porque tinha algo de ruim, uma planta que não era tão boa naquele campo, naquela plantação, se ele só tinha plantado sementes boas. Então perguntaram se eles não deviam arrancar aquilo que era ruim, aquilo que o inimigo plantou. Mas aquele homem, como era muito sábio, ele respondeu, disse que agora eles não poderiam colher, eles não poderiam arrancar aquele joio, porque eles arrancariam junto também o trigo, mas que era para eles esperar um pouquinho, sim, esperar o tempo da colheita, quando eles estivessem já com os frutos, pois então eles colheriam o joio e o trigo e colocaria lá no fogo. Isso mesmo, o joio ele vai para o fogo e o trigo ele seria guardado no celeiro ó, daquele homem, o homem que semeou a semente boa. Depois nós vamos entender o que significa o fogo e o que significa esse celeiro. O joio vai para o fogo. Mas agora eu fiquei pensando, como que esses homens foram saber qual é o joio e qual é o trigo? Como eles vão saber o que vai para o fogo e o que vai para o celeiro? Imagina se eles botam o trigo no fogo e colocam o joio para ficar guardado no celeiro. Não pode acontecer isso. Mas lembra que eu disse que aquele homem era muito sábio? Ele é muito sábio e ele sabia que o que ficava, ele sabia qual desses dois era o trigo e qual desses dois era o joio. Sabe por quê? Porque quando chega então a colheita, o trigo ele se curva, o joio ele fica em pé. Olha só, vocês conseguem identificar qual desses dois agora é o trigo e qual é o joio? Agora facilitou, né? Mas tem mais uma coisa, e eles conseguem identificar qual é o trigo e qual é o joio. Sabe como? Através do fruto. Esse aqui então, a gente conseguiu ver que é o trigo e que ele está curvado. Sabe como? É o fruto dele. Vamos descobrir junto. O fruto do trigo, olhe só, que lindo que ele é. Ele é dourado a partir deste fruto que é feito na varinha. Então, que nos alimenta, que nos faz bem. Mas vamos conhecer agora o fruto do joio?
como será o fruto desta plantinha? Olhe só que diferença. Esse fruto aqui é o fruto do joio, é o fruto escuro, é um escuro fruto. E esse fruto, se a gente se alimentar dele, vai dar uma tremenda dor de barriga, faz um mal. Você sabia que é arriscado até matar? Isso mesmo, mas olha só, que diferença grande do fruto do trigo, da semente boa que foi plantada e da semente ruim que foi plantada em um. Mas agora vamos explicar mais alguns detalhes dessa linda história do trigo e o joio. Amém? Vamos ver agora como tem alguns detalhinhos sobre esta parábola e nós vamos tirar as nossas dúvidas, né? Porque todas as coisas que foi falado nessa história, ele tem um significado e a gente gostaria de saber, né? Como é esse significado dessas histórias na Bíblia, né? Então, a minha outra, quem é aquele homem que plantou aquele homem que plantou a semente boa? Aquele lá que plantou a semente boa foi Cristo Jesus. Foi Jesus que plantou a semente boa. O primeiro semeador foi Jesus, que ele plantou a semente boa no campo, que é a palavra de Deus. E a outra dúvida, quem são aqueles trabalhadores que estavam descansando? Aqueles trabalhadores que estavam descansando fomos nós, somos nós, aqueles trabalhadores que estavam ali e foram descansar. Então veio o inimigo e plantou a semente ruim. Então quer dizer que aqueles trabalhadores que dormiram e não ficaram cuidando daquela semente somos nós, porque Jesus já veio e plantou para nós. E nós temos que fazer o quê? Cuidar daquela sementinha. Então a gente deixou o inimigo plantar aquela semente naquela plantação. Né? E a gente não vigiou. Jesus fala vigiar e orar. E muitas das vezes a gente não vigia. E vamos ver a outra dúvida. Quem é o joio e o trigo, né? Os trabalhadores, o pai de família, a gente já falou. E agora a gente quer saber o que significa onde vai queimar o joio, aquele fogo, ó. Você lembra que chegou aquela hora da colheita? Como é que estava o joio? O joio estava em pezinho, né? E o trigo estava como? O trigo ele estava curvado. Sabe o que significa isso? Que o joio ele é orgulhoso. Ele não escuta ninguém, só ele que está certo e não se dobra. Não se dobra por nada, porque só ele que está certo. Você lembra que curva quando acontece? Quando a gente se curva, né? Quando a gente se curva, é um sinal de respeito, de obediência, né? Um sinal de respeito e obediência. Então, esses são o trigo. Ele se curva, mostrando que ele só pode dar aquele fruto quando chegou até aquele momento, porque alguém ajudou ele. Entendeu? Isso que a gente for para lá, para pensar que o joio e o trigo somos nós, tem as pessoas que são orgulhosas. Tem pessoas dentro da igreja que o pastor chega lá e fala para você, Arthur, faz isso, está te chamando a atenção. Você escuta. Eu sou pastor
E o joio não escuta. O joio, o pastor vai dizer, faz isso, isso, isso. O joio endurece o coração, é orgulhoso e não se dobra. E o trigo, ele se curva, ele respeita e obedece. Por isso que o trigo dá os bons frutos, tem um fruto dourado. E já o joio tem um fruto escuro, parece que está meio estragado, viu? O joio está de pé e o trigo está curvado. Agora o que vai acontecer com o joio, que o joio ele foi colocado em feixe e jogado no fogo. O trigo vai ter guardado no celeiro. O joio vai ser colocado para fora do reino. Ele vai ser colocado para fora do reino. Quem é o trigo, nós somos vencedores, que nós vamos ficar ao lado do reino. E o trigo, eles é o vencedor. Nós vamos ficar na casa de Deus. Isso é que nós vamos ficar guardado lá no celeiro, porque nós vamos ficar na casa do rei. Mas o joio, ele vai ser jogado e vai direto para onde? Para o inferno, para o fogo do inferno. Então, dá para entender? Em nome do Senhor Jesus, que Jesus venha abençoar cada um. Em nome de Jesus, amém.